Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar mais uma aula da nossa disciplina Profetas 1 e hoje nós vamos estudar a vida e ministério do profeta Amós. Então gostaria aí de incentivar você a se concentrar nesse momento, separar um local aí na sua casa para estudar um pouco a palavra do Senhor e assim aprender mais sobre esse livro, sobre a vida desse homem de Deus. E queria iniciar essa aula perguntando para você qual foi a última vez que você leu o livro do profeta Amós. Você lembra a última vez? E se você já chegou a ler esse livro, certo? Então, estamos aqui para estudar um pouco sobre a sua mensagem, sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre o contexto da vida desse profeta. Então, o nome Amós significa carregador de fardos. Okay? E ele morava ali na aldeia de Tecoa. A aldeia de Tecoa, na época de Amós, era uma aldeia que se localizava ali entre as montanhas e tinha uma elevação mais ou menos, para a gente ter uma ideia, de 920 metros, quase 1 quilômetro de elevação. Então, ela ficava pertinho ali da cidade de Belém, cidade onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, e ficava mais ou menos a 9 quilômetros de Belém. Então, pela altura em que se localizava essa aldeia, pelo relevo que ela fazia parte, ela servia também de lugar para tocar trombetas, ok? Com o objetivo ali de transmitir ao povo um anúncio, um alerta. Então o pessoal se dirigia para Tecoa e então tocava as trombetas a fim de anunciar alguma informação à população que morava ali por perto, certo? É interessante que Amós, ele não vem de uma escola profética. Ele, na verdade, ele era um pecuarista e um agricultor. Ele cuidava de ovelhas, cuidava de bois. Ele também tinha uma atividade voltada também para a sua agricultura, certo? E você percebe que ele morava ali no Reino do Sul, porque ficou perto de Belém, Reino do Sul. Encontrava no Reino do Sul. E, na verdade, Deus chama ele para pregar não no Reino do Sul. Deus o chama para pregar no Reino do Norte. Como você pode verificar aqui na divisão desse gráfico dos profetas do Reino do Sul e profetas do Reino do Norte, certo? Que Amós, juntamente aqui com Jonas e Oséias, eles pregaram no Reino do Norte, ok? Juntamente aqui com seus antepassados, Elias e Eliseu, certo? Então, após Amós, todos os profetas posteriores, eles vão pregar no Reino do Sul. A gente vai ver na próxima aula sobre os profetas Naum e Sofonias, que pregaram no Reino do Sul. Okay? Então, o campo de pregação de Amós é ali no Reino do Norte, um reino hostil, um reino idólatra, onde todos os reis foram reis maus. Então, continuando aqui as informações do nosso profeta, a gente percebe que ele fala um pouco sobre ele no capítulo 7, ok? Ele diz o seguinte: eu não sou profeta. Claro que ele é profeta, só que o que ele afirma aqui é que ele não pertencia à escola de profeta que existia em Israel, porque havia uma escola de profetas em Israel. E ele continua: eu não nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Eu apenas cuido de gado e faço colheitas de figos silvestres.
Mas o Senhor me tirou do serviço, me tirou do trabalho junto ao rebanho e me disse: Amós, vá e profetize a Israel, o meu povo. Nós percebemos aqui um homem trabalhando como pecuarista, como agricultor, e de repente Deus o chama, entrega a ele uma missão para que ele vá e pregue ao povo de Israel ali no Reino do Norte. A data mais ou menos em que ele prega é no ano de 765 a.C., para a gente ter uma ideia e comparar com o ministério dos outros profetas. Ele prega no reinado também de Uzias, que é o rei de Judá, e também de Jeroboão ali no Reino do Norte, certo? Jeroboão, filho de Jeoás, certo? Rei de Israel. Na época da sua pregação, foi um tempo de paz, de prosperidade em Israel e em Judá, onde ali Jeroboão havia também promovido o controle das rotas comerciais, certo? Nessa época, a Síria, que era inimiga de Israel, ela havia sido derrotada pelo rei da Síria, Nirari III, e a Síria estava inativa naquele momento até a ascensão de Tiglat-Pileser III. Então, esse é o contexto mais ou menos que Amós viveu na época aí do seu ministério, um contexto de prosperidade financeira, um contexto de prosperidade comercial ali em Israel, promovido por Jeroboão, certo? E um contexto de paz militar, onde a Síria, que era inimiga, havia sido derrotada pela Síria e a própria Síria não vivia uma época de ascensão militar. Então, foi uma época de poucos problemas militares com os inimigos de Israel. Aqui nesse mapa, a gente percebe nesse ponto amarelo, mais ou menos onde fica a aldeia de Tecoa, okay? Nas regiões montanhosas ali de Israel, próximo a Belém, próximo ao Mar Morto. Aí fica aqui o Mar Morto, nessa figura azul. Então, 2 anos antes do terremoto da época do rei Uzias. Okay? Então, quando Deus chamou o profeta Amós, 2 anos antes, havia acontecido um terremoto famoso. Terremoto da época do rei Uzias. Esse terremoto foi tão famoso, tão violento, que o próprio profeta Zacarias ele chegou a se referir a esse terremoto passados aí 270 anos após o acontecimento deste. Então, Deus levanta esse profeta para ministrar ao povo e chamar o povo ao arrependimento. E Deus apresenta o pecado do povo, Deus confronta o pecado desse povo através da vida desse homem. Então, alguns pecados são descritos no livro de Amós, como, por exemplo, não havia justiça na terra. Ok? Não brotava justiça entre as pessoas de Israel, no comércio de Israel, nos relacionamentos do povo de Israel. Havia egoísmo, havia ganância por conquista financeira, por bens materiais. Havia opressão dos pobres. E havia também uma grande imoralidade sexual. Perceba que Israel sempre teve problema com esses tipos de pecados, né? Falta de justiça, ganância, opressão dos pobres e imoralidade sexual, além da idolatria. Ok? A mensagem tanto de Oséias como de Amós é uma mensagem onde mostrava que o povo havia quebrado e desprezado o pacto que Deus havia feito com eles. Se você lembrar do livro de Deuteronômio, Deus fez um pacto com Israel e se relacionar com esse povo fosse fiel à aliança dada, a lei dada por Moisés. Então eles precisavam se arrepender.
Então, Amós ele chega com essa mensagem. O povo precisa se arrepender para que Deus volte a se relacionar com o povo, para que Israel volte a ser abençoado. Então, se o povo não se arrependesse, chegaria o julgamento de Deus. E aí Amós diz: um inimigo cercará o país. Ele derrubará suas fortalezas e saqueará e roubará os palácios. Então, ele continua dizendo: eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco. Então, o próprio Deus é quem enviaria esse inimigo, certo? E a gente entende que esse inimigo foi a Assíria, que chegou em Israel e então levou o pessoal como cativo, como escravo, para o exílio. Que o primeiro reino que caiu ali no território de Israel foi o reino do norte. Okay? Então perceba aqui um anúncio de julgamento. Amós continua dizendo: prepare-se para encontrar com o seu Deus Israel. Olha só que mensagem aqui assombrosa do profeta Amós. Okay? Prepare-se, Israel. Um dia você vai se encontrar com o seu Deus. Um dia você vai dar conta de todos os seus pecados. Um dia você vai prestar conta de tudo aquilo que você fez. Essa é uma mensagem de alarme. E essa é uma mensagem que nós precisamos viver ela. A gente precisa se preparar para se encontrar com o nosso Deus. Um dia nos encontraremos com Ele e um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que a gente fez, deixou de fazer e tudo aquilo que a gente pensou ou falou. Nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Então, aqui nessa lista, a gente vê alguns pecados de Israel. Porque Deus enviou o julgamento àquela nação, ao Reino do Norte. Por exemplo, Amós 2,7, aqui no primeiro bloco, eles negam a justiça ao oprimido. Havia muitas pessoas, muitos pobres, oprimidos em questões financeiras, passando por dificuldades. E eles negavam a justiça a esse pobre. Pecado sexual. Pai e filho possuem a mesma mulher. A mesma mulher dormia com o pai e dormia com o filho. Ela era dividida. Inclinam-se diante de qualquer altar. A gente percebe aqui o pecado da idolatria. Eles não adoravam somente a Deus. Eles adoravam também outros deuses e se inclinavam diante de qualquer altar. A gente percebe, a gente vê aqui que Deus, a adoração a Deus, ela é exclusiva. Deus não divide a sua adoração. Fizeram os nazireus beber vinho. Quem eram os nazireus, como a gente já estudou lá em Pentateuco? Eram pessoas consagradas ao serviço do Senhor e, por causa dessa consagração, eles não podiam fazer algumas coisas, como, por exemplo, ter chegado ao vinho, tocar em um cadáver, ok? Não podia cortar o seu cabelo, certo? Então, ali, eles influenciavam esses narizeus com a sua perversão de uma tal forma, que esses narizeus eles chegaram a beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Os profetas enviados pelo Senhor pregavam à nação e eles diziam: parem com essa mensagem, nós não queremos ouvir vocês. Então isso é muito comum nos dias de hoje, ok? Enquanto que Deus levanta homens para ministrar o evangelho, as pessoas não querem ouvir as mensagens proclamadas por esses homens. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Eles acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. A gente entende que o povo enriquecia-se através
da corrupção. Muitos acumulavam riquezas em seu palácio através da corrupção, do roubo aos mais pobres. E a gente percebe como esse contexto ele é semelhante ao contexto do nosso país, o Brasil, onde muitas pessoas elas possuem dinheiro às custas dos mais pobres, às custas da população, de forma desonesta. Oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Recebem suborno e impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. Então aqui a justiça era corrompida por causa do suborno. Deitam em camas de marfim. Olha só aqui o luxo. Espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Não que isso em si seja um pecado. Deitar assim em uma cama de marfim, deitar no sofá, comer do melhor cordeiro, do melhor boi. Mas o povo fazia isso enquanto que havia muita gente passando fome, passando necessidade. Eles não ajudavam o seu próximo. Improvisam instrumentos musicais, bebem vinhos em grande taça e se ungem com os óleos mais finos. Você vê aqui como eles desfrutavam aqui de tudo aquilo que o dinheiro poderia oferecer, enquanto que os seus irmãos passavam por necessidade. E aqui eles viviam em indiferença. Mas eles não se entristecem com as ruínas de José. Ok? Então aqui é interessante essa frase do profeta Amós, né? Ele diz: eles não se entristecem com as ruínas de José, ou com os descendentes de José, os filhos de José, certo? É como se ele estivesse dizendo, ele estivesse trazendo em memória a situação de José do Egito, onde os irmãos de José jogaram ele no poço e ali provocaram angústia a José, sofrimento a José. Enquanto José estava no poço, eles comiam e bebiam sem nenhum constrangimento com a sua ruína. Okay? Então é como se o profeta Amós, olha só, vocês não se entristecem com os irmãos de vocês, com a ruína dos irmãos de vocês. Vocês continuam bebendo, vocês continuam em farra, vocês continuam usufruindo da riqueza. Mas os irmãos de vocês estão passando por necessidade. Os irmãos de vocês estão sofrendo injustiça e vocês não têm constrangimento algum. Isso é muito interessante, queridos, porque a gente precisa se constranger com a necessidade do nosso próximo. E é muito difícil viver isso, porque às vezes um irmão da igreja pode apresentar uma necessidade, talvez financeira, talvez uma necessidade física em relação à sua saúde. E nós, como igreja, nós precisamos se constranger com a necessidade do nosso irmão. É claro que a gente pode usufruir de uma boa viagem. Podemos usufruir de uma bela noite em um restaurante com uma comida de qualidade. Podemos usufruir de um passeio no shopping e ali talvez comprar algum tênis, comprar uma roupa que precisamos. Mas também a gente precisa entender que as pessoas precisam da gente e a gente precisa colaborar com a necessidade do nosso próximo. E a gente precisa melhorar muito nisso. Ok? Continuando, o próprio Amós vai chamar o povo ao arrependimento. Ele diz: busquem-me e terão vida, que o próprio Senhor falando. Vocês precisam me buscar para vocês realmente
experimentarem a verdadeira vida, porque essa vida de luxo que vocês estão vivendo é uma vida de mentira. Se vocês me buscarem, realmente vocês terão vida. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Abandone a corrupção. Abandone a mentira. Abandone a roubalheira. E tragam a justiça para os tribunais. Abandone o suborno. É muito atual para a nossa sociedade de hoje, uma sociedade corrompida, uma sociedade que não se preocupa com políticos corruptos, uma sociedade que está preocupada apenas em ter o seu emprego ali e não importa o que aconteça, não importa quais políticos assumam o poder, a preocupação da maioria é apenas garantir o suprimento da sua necessidade, garantir o seu emprego. Mas a gente precisa olhar para o nosso Brasil como um todo. A gente precisa não apenas se preocupar com a gente precisa se preocupar também com o futuro da próxima geração, com a educação da próxima geração, com a cosmovisão da próxima geração. Porque cada político que assume o poder no nosso país, ele vai influenciar a sociedade de uma tal forma que vai impactar as próximas gerações. Então, Israel, apesar do chamado de Amós ao arrependimento e apesar dos avisos de Deus, ela se manteve rebelde. Certo? Oséias vai chamar, o profeta Oséias, ele vai chamar Israel de uma vaca rebelde, uma novilha rebelde. Então, Deus enviou vários avisos. Deus ele ele trouxe a falta de alimentos. Deus ele reteve a chuva. Amós chega a falar, falta de água para matar a sede. Deus reteve a água para o pessoal tomar. E o próprio Senhor falou o seguinte, matei os seus jovens à espada. Então você percebe aqui o Deus que tira a própria vida quando ele quer e quando ele bem entende. Destruir algumas cidades. Deus destruiu, trouxe devastação a algumas cidades. E aí o profeta Amós diz, mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. O próprio Senhor falando através da boca de Amós. O povo não se arrependeu. E a ser uma pessoa que mantém o seu coração duro em relação ao Senhor. Deus envia vários avisos. Essa pessoa, ela não se quebranta, ela não se arrepende. Ela não faz uma reflexão da vida dela. Ela já passou por vários momentos difíceis. E todos esses momentos difíceis é um aviso de Deus dizendo: você não pode ser feliz nessa terra sem a minha presença. Você vai se frustrar. Você não vai encontrar nessa terra algo para suprir a necessidade da tua alma. Você só vai encontrar em mim. E essa pessoa já passou, talvez, por perigos de morte, já experimentou várias frustrações de vida, mas ela não se entrega ao Senhor. E aí Deus diz, mesmo assim, com todos esses avisos, você não se volta para mim, você não se arrepende, você não se quebranta. Então existem muitas pessoas assim. Aí Deus diz o seguinte, vocês não se arrependem, vocês não querem se arrepender, vocês não querem se voltar para mim com todos esses avisos, então eu vou amassar vocês. Eu vou amassar vocês como uma carroça amassa a terra quando ela está a carregar o trigo. Olha só aqui essa imagem de uma terra molhada e um pneu passando por ela. Porque o pneu amassou essa terra. Então é exatamente essa figura aqui que Deus usa para dizer como seria o julgamento que ele iria trazer sobre aquelas pessoas que não se arrependem. Certo? Ele iria amassar essas pessoas como um pneu, com uma carga
amassa a terra. Então, isso é muito forte, essa expressão que Deus usa. Amós 2,13. Então, daí, Amós vai trabalhar as visões que ele teve, cada visão com o seu significado. E a gente vê aqui que ele teve aqui 3 visões. Primeiramente, ele viu os enxames de gafanhoto. A gente percebe aqui o enxame dos gafanhotos e também o fogo sobre a terra. Tudo isso aqui como figura, como sinal do julgamento de Deus sobre a nação. O que é que o enxame de gafanhoto faz, como a gente já estudou? Ele traz destruição. O que é que o fogo traz sobre a terra? Também destruição. Então, quando Deus ele envia essas visões a Amós, ele está dizendo, eu vou trazer destruição sobre o povo de Israel, porque eles não se arrependem. E aí o profeta Amós ele vai interceder por perdão ao povo. E como ele intercede, Deus atende. Ok? Então Deus diz que vai esperar mais um pouco. E aí ele tem uma outra visão. Ele tem a visão de um túmulo. Deus traz essa visão a ele. E aí eu não sei se você tem noção do que é um túmulo, mas a figura do túmulo ela é bem interessante com o que vai acontecer em Israel. Então, para a gente lembrar, o túmulo ele é um instrumento nivelador usado por muitos pedreiros para nivelar as paredes e ali eliminar ali que a possibilidade de que essas paredes fiquem tortas, ok? Então ele é usado para verificar se há falta de retidão nessas paredes. Então, quando Amós vê essa visão do túmulo, o que é que Deus está dizendo? Deus vai usar esse túmulo para medir a justiça de Israel, para ver se há alguma retidão nas atitudes de Israel. Ok? Então, Deus vai fazer essa medida, vai verificar se há retidão, e aí a conclusão de Deus é que o povo não foi aprovado nesse teste. E a punição é que os altares, santuários, iriam cair em ruínas. Seus altares, seus santuários, e ele também iria destruir a dinastia de Jeroboão. Ok? Aí Amós vai interceder novamente, só que Deus não atende a intercessão de Amós, porque a paciência de Deus chegou ao fim. Então, olha só, ele prega contra o próprio rei. E ele precisa ser um cabra macho para pregar contra um rei pecaminoso, um rei idólatra, um rei sanguinário. E é interessante que Amós confronta o pecado do povo, confronta o pecado dos sacerdotes, confronta o pecado dos políticos. Então, o ministério dele não foi fácil. E aqui se levanta um homem chamado Amazias, ele é sacerdote. E aí, ele falou mal do profeta Amós para o rei Jeroboão. Esse aqui, ele era um fanzaço do rei Jeroboão. Ele era um patrocinador, vamos assim dizer, do rei Jeroboão, em termos de apoio, em termos aí de aplaudir o reinado de Jeroboão. E aí Deus levanta um homem para falar que a dinastia de Jeroboão seria destruída. E aí a acusação dele é, olha só, Jeroboão, Amós está tramando uma conspiração contra ti. Olha só o falso testemunho dele, né? Como se o próprio Amós fosse destruir a dinastia de Jeroboão, mas seria o próprio Deus que iria destruir. E aí ele diz, ó, Jeroboão
essa é a pregação de Amós. Jeroboão morrerá em espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amazias é a figura daqueles religiosos dos dias de hoje que se perderam, dos religiosos corruptos, dos religiosos que querem agradar a multidão, dos religiosos que fizeram pactos com os políticos corruptos, dos religiosos que abandonaram o seu ofício de pregar somente a palavra de Deus e ensinar o povo a ter um relacionamento com Deus. Essa é a figura de Amazias. Amazias é a figura dos religiosos que odeiam a pregação do verdadeiro evangelho, que perseguem os homens de Deus que pregam verdadeiramente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a figura de Amazias. Então, o que ele diz para Amós? Vá embora, vidente. Aqui talvez de uma forma irônica ele chama Amós de vidente. Vá profetizar em Judá, nós não queremos ouvir você. Isso é muito comum nos dias de hoje. Ninguém quer ouvir o verdadeiro evangelho. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel. Nós não suportamos você aqui. E aí ele diz, pois este é o santuário do rei e o templo do rei. Quem manda aqui nesse santuário é o rei, certo? E quem manda nesse templo aqui é o próprio reino. Olha só, o centro da adoração de Israel era o próprio rei que comandava ali. Ali era a opinião do rei, não a opinião de Deus. Ele continua, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Pare de pregar contra o rei, rapaz. Olha só a figura triste de Amazias aqui. E aí Amós se dirige para ele e diz, você está pedindo para parar de pregar aqui? Você continua apoiando esse rei corrupto? Você continua apoiando a idolatria em Israel? Você não quer ouvir a palavra de Deus? Pois bem, a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. E as suas filhas morrerão à espada. Então, quando a Síria traz a devastação, há muitas ruínas em Israel. O povo começa a passar fome, o povo começa a passar sede, e aí possivelmente aqui uma consequência, devido à pobreza, era algumas mulheres se tornar prostitutas para adquirir o pão e a água, com essa ruína. Então, possivelmente, seria esse o destino da mulher de Amazias. Ok? E ele diz, as suas filhas morrerão à espada. Quando a nação invadia uma outra, os soldados ali abusavam sexualmente das mulheres e depois matavam elas à espada. Então suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá em uma terra pagã. Então dá a entender aqui que os filhos dele morreriam à espada, a mulher dele seria deixada em Israel e ele seria levado para o exílio e morreria lá nessa terra pagã. Ok? Esse é o destino de muitos religiosos que não pregam verdadeiramente o Evangelho de Deus, que apoiam a corrupção. O destino é a destruição desse profeta. Talvez eles irão morrer infelizes aqui nessa terra, com uma boa grana talvez na conta bancária, uma casa luxuosa, com um bom carro, com uma família feliz, mas no dia que ele se encontrar com o Senhor, no dia do julgamento, ele prestará contas com o seu Deus. Como Amós fala, prepara-te, Israel, para se encontrares com o seu Deus. E aí ele tem uma outra visão, essa é a quarta.
É a visão de um cesto de frutas maduras. E aí Deus diz: o que é que você está vendo, Amós? Aí Amós diz: estou vendo um cesto com frutas maduras. Pois bem, esse cesto aponta para que chegou o fim de Israel. O meu povo não mais o pouparei. Então, o que Deus queria apresentar com esse cesto de frutas maduras é que a perversidade de Israel estava madura e agora ela seria colhida, ok? Com o julgamento de Deus. Ela estava madura para receber o julgamento de Deus. Então, essa seria a questão da figura do cesto de frutas maduras. Aí Deus continua. Está madura porque há muita exploração. Eles comercializam trigo, diminuindo as medidas e aumentando os preços desonestos. Eles diminuíam aquilo que eles vendiam, eles corrompiam ali a medida, a balança, e vendiam por um valor mais alto. Ele continua enganando com balanças desonestas. Deus detesta a mentira no comércio. Deus detesta a corrupção no comércio. Deus detesta quando nós ganhamos dinheiro de uma forma desonesta. É por isso que a gente entende que o dinheiro que a gente ganha, ele deve ser alcançado pelo nosso suor, pelo nosso trabalho honesto. Ou se alguém der um presente para a gente, do aniversário, não sei, uma oferta, uma ajuda, tudo bem. Mas todo o dinheiro que a gente venha ganhar precisa ser com honestidade e não explorando para ganhar, colocando um preço acima do preço normal ou mentindo para vender bem. E aí continua, comprando o pobre com a prata e o necessitado por um par de sandálias. Olha só aqui. Havia muita exploração, muita desigualdade social, o povo começava a se vender o seu trabalho. E aí, por uma prata, por prata ou por um par de sandálias. Então, a punição iria chegar. As canções do templo se tornarão um lamento. Olha só, os cultos que vocês promovem a Deus, as músicas que vocês promovem ali, eu estou de saco cheio dessas músicas, desses cânticos. E vocês vão substituir esses cânticos de alegria por cânticos de lamentação. Aí vem Lamentação de Jeremias, né? Que é um livro de lamento pelo que vai acontecer. Ok? Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Olha só que mensagem feroz. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. E continua. Okay? Transformarei as suas festas em velório. Isso é muito interessante. O povo de Israel é um povo de festa. É um povo que não estava preocupado com o juízo de Deus. E Deus diz, essas suas festas vão ser transformadas em velórios, porque não há arrependimento. Farei com que todos vocês vistam roupas de luto. Todos vocês vistam roupas de luto. Vai ser um dia terrível, um dia de tristeza, um dia de luto. Os homens vaguearão buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Então ele fala que chegaria esse dia em que os homens, com o desastre que eles experimentaram, eles buscariam a orientação do Senhor, mas não encontrariam. As jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Então, isso aqui é uma realidade. Então, quando há uma ruína em um país, há também uma falta de água. E a gente percebe ali no livro de Lamentações de Jeremias que o povo
andava vagando em busca de água e de comida. A terra de Judá. Claro que isso aqui é para o Reino do Norte, mas é praticamente a mesma coisa que acontece no Reino do Norte, certo? Então, o profeta Jeremias vai descrever um pouco do que acontece em Judá com a devastação da terra. Então, todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. É assim que o povo vive, certo? É assim que o povo vive. O povo vive como se um dia a desgraça não chegará na sua tenda. A punição, o julgamento de Deus não chegará, certo? Mas um dia ela chegará na vida de pessoas que não se arrependem. Pessoas podem cantar, podem pular, podem se divertir, pensando que o Senhor não irá voltar, mas um dia ele vai voltar. Tem uma frase interessante que diz que Noé era considerado um idiota até que começou a chover. Okay? E hoje a igreja também é considerada uma idiota por sua pregação para muitas pessoas. Mas ela é considerada idiota até Jesus Cristo voltar. Quando ele voltar, muitas pessoas irão fazer uma reflexão daquilo que ouviram através da pregação da igreja. E aí, Amós traz toda essa punição que Deus traria, esse julgamento, traz todo esse chamado ao arrependimento. E o que a gente percebe aqui é que no final do seu livro ele traz esperança. E a esperança que ele traz, ele fala que a casa de Davi será restaurada. E é muito interessante. Olha só o que ele diz. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi e restaurarei as ruínas. Amós 7, 12, 13. Então, naquele dia ele ia levantar a tenda caída de Davi, ou seja, a casa caída dos descendentes de Davi. E ele restauraria suas ruínas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. É isso que ele apontava. Quando a tenda de Davi caiu, a descendência de Davi caiu ali. Só que Deus iria restaurar suas ruínas. E essa restauração seria a volta do povo para Israel. Ele continua, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Então os descendentes de Davi seriam restaurados para que através deles chegasse o Senhor Jesus Cristo, o qual através da sua obra na cruz restaurou a criação e o relacionamento das pessoas com Deus. É interessante, sempre quando a gente lê um livro de um profeta, lá no final do livro, Deus mostra uma restauração da terra, uma restauração do povo. Só que ele aponta para Israel ali naquele momento, só que aponta para algo muito maior que aconteceria depois. Por exemplo, quando ele diz, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, ou seja, eu levantarei a descendência de Davi que experimentou a ruína da devastação da terra. Beleza, Israel iria viver isso com a volta do exílio e a reconstrução das cidades. Mas isso apontava para algo muito maior. Que através desse povo que foi restaurado, surgiria o descendente de Davi, okay? Que é o Senhor Jesus Cristo. E esse
através da sua obra na cruz, restaurou a criação e o relacionamento das pessoas com Deus. Então, apontava para algo momentâneo, que era a volta do exílio, e para algo do futuro, a restauração da criação, a restauração das pessoas e o seu relacionamento com Deus. Fim do muro da separação, para que o meu povo conquiste todas as nações que me pertencem. E aqui esse conquistar todas as nações que pertencem a Deus não é uma conquista militar, mas sim uma conquista espiritual. Okay? Onde Deus, ali através do seu povo, okay? Através dos salvos em Jesus Cristo, que pregariam o Evangelho às nações, okay? Ali no livro de Atos, Deus iria reunir todo tipo de pessoa, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, através do sangue do seu Filho. Essa passagem é bem interessante que o próprio Tiago, irmão de Jesus, no Concílio de Jerusalém, ele vai usar essa passagem para explicar também que os gentios seriam alcançados pelas bênçãos da salvação. Então, essa passagem mostra para o fim do muro da separação entre os povos, que Deus sempre teve a intenção de salvar todos os povos e não somente Israel. Promessa de uma vida abundante, por exemplo, aqui reconstruirão as cidades e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Então, reflita comigo aqui. O que é que significa cidades e suas casas? Olha só. Reconstruirão as cidades, as suas casas, e nelas viverão. Significa uma segurança permanente. Plantarão vinhas e beberão do seu próprio vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. O que é que isso significa? Satisfação permanente. Ok? Então, o que é que o povo estava experimentando com o pecado? Eles não se satisfaziam, eles não estavam protegidos com suas casas, com suas terras, com suas plantações. Eles não usufruíam das bênçãos de Deus. E agora, com o povo arrependido, Deus restaurando ao povo, o povo ia encontrar segurança e satisfação permanente. E é exatamente isso que Cristo veio nos trazer. Através da sua obra na cruz, ele veio nos trazer segurança na presença do Senhor. Ele veio nos trazer satisfação, uma vida plena diante do Senhor. Então, a outra bênção seria uma pátria permanente. Plantarei Israel em sua terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei. Nunca mais ser desarraigada da presença do Senhor, do seu Deus. Os judeus eles viviam, como a gente vê no exílio, inseguros, escravizados, cambaleando de um lado para o outro, desterrados, exilados. E agora, com o arrependimento, eles voltariam para a sua pátria. E ali nunca mais eles seriam desarraigados na presença do Senhor. Porque eles estariam seguros, salvos, livres de toda escravidão, plantados definitivamente em sua pátria. Isso aponta para algo muito maior. Ok? Um dia todo aquele que crê em Jesus Cristo ele não será desarraigado da presença do Senhor. Ok? O apóstolo Paulo ele pergunta: quem poderá nos separar do amor de Deus? Né? Quem nos poderá separar? Então, aquele que crê em Jesus Cristo, jamais ele será lançado fora. Ok? Então, esse é o livro de Amós. Eu espero que você tenha se edificado com esse livro. Agora, quando você lê esse livro, eu espero que você o enxergue de uma forma mais ampla em relação ao entendimento desse livro.
Espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Que Deus abençoe você e os seus estudos. Até a próxima aula.